Irmãos, graça e paz de Jesus a todos, amém? Amém, louvado seja o nome do Senhor. Abra sua Bíblia, vamos fazer a leitura no Evangelho de João, no capítulo 1. Evangelho do apóstolo João, o discípulo amado, capítulo 1, verso 35 e verso 36. Amém? Todo mundo achou? Amém. Diz assim a palavra do Senhor. No dia seguinte, estava João, o Batista, outra vez na companhia de 2 de seus discípulos. E vendo Jesus passar, disse: Eis o Cordeiro de Deus. Eis o Cordeiro de Deus. É interessante que tanta gente estava ali vendo Jesus, apertando Jesus, próximo a Jesus, mas João teve aquela revelação. Quando viu Jesus passar, os olhos dele foram abertos e ele testemunhou e profetizou, inclusive, dizendo: Eis o Cordeiro de Deus. Essa noite aqui, onde nós vamos participar daqui a pouquinho da mesa do Senhor, que os nossos olhos também possam ser abertos, irmãos, neste lugar, para que a gente possa contemplar o Cordeiro de Deus. Jesus de Nazaré, que está entre nós, ressurreto dentre os mortos. Que a nossa celebração seja para lá de feliz, porque estamos diante daquele que é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo e por conta do seu amor e do seu sangue, ele nos libertou. Assim mesmo como nós estamos, feche seus olhos. E com os olhos da fé, contemple o Cordeiro de Deus. Jesus, doce nome, doce nome. Esteja ciente da presença dele entre nós, dentro de nós. É o Emanuel, Deus conosco. Ore a ele, vá a ele. Coloque diante dele a sua vida. Apresente todo o seu ser na presença daquele que é santo e é o Senhor. Ele nos conhece muito bem. Ó Senhor, nosso Deus, cheio de graça e cheio de verdade. Nós te adoramos, Jesus, pela tua presença entre nós nessa noite. Ó Verbo da vida, Verbo de Deus, palavra viva, nós te damos graças porque o Senhor continua falando conosco. O Senhor continua abrindo os nossos olhos. O Senhor continua transformando os corações. Que nessa noite, Senhor, nós possamos te contemplar, ó Cordeiro de Deus. E que com os nossos olhos da fé nós possamos ver a tua beleza, ver a tua graça, a tua majestade. O teu olhar cheio de misericórdia por nós, Senhor. Ó Deus, nossa alegria e desejo nessa noite é ter a liberdade de te adorar. E queremos fazer isso para a tua própria glória, Senhor. Portanto, enche os nossos lábios com o mais perfeito louvor, com a mais pura e honesta adoração, Senhor, para que o nosso culto, Deus, não seja um culto mecânico, mas que seja um culto livre, espontâneo, dinamizado, impulsionado pelo Teu Santo Espírito em nós. Ó Espírito do Senhor, que só possa se mover no meio dessa congregação e glorificar Jesus no nosso coração, para que toda a honra e glória seja dada a Ti. Essa é a oração que fazemos, Senhor. Oramos assim no nome recusável, no nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Irmão, eu disse com alguns avisos. Boa noite. Tá alto, hein? Você viu? Tá tudo bem com vocês? Então vamos nos lembrar dos avisos
da semana para a gente não esquecer, não é isso, Hudson? Sabe o que acontece toda quarta-feira às 8 da noite? Nosso grupo de oração. Seria muito legal. Outro dia desse eu estava lá no grupo e a irmã Vilma falou assim: olha, que bom, tem 3 homens. Era o pastor Levi, pastor Pedro e eu. Ou seja, está faltando você, homem de Deus. Hein? Entrar lá e participar junto com nossas irmãs lá para a gente orar junto. Tá certo? Então se envolva nisso, homens, mulheres, crianças, para que a gente possa desfrutar desse momento. Tem tantas experiências legais, Deus tem falado tanto através desses momentos, então não fica de fora, não. Faça um esforço. Você não pode toda quarta-feira, entre a quarta que desce. Você não pode ficar 1 hora, fica meia hora, 15 minutos. Mas o importante é a gente te ver por lá, tá certo? Às vezes a gente tem problema com a internet, nada disso importa. Põe isso na sua agenda, tá bem? Nossas atitudes sociais, vocês estão vendo a nossa cesta ali, está sempre recebendo algo. Hoje, quem veio de manhã pôde apreciar, comungar, participar das experiências que nós como igreja, vivemos junto com o pastor Vandeci e pastor Gessé, no norte de Minas. Tantas coisas Deus fez porque você se envolveu nisso. Então, fica aqui a nossa gratidão pela igreja estar envolvida nesse trabalho social. A gente precisa continuar, isso também é parte do amor, de demonstração do amor de Deus. Então, sempre que você lembrar, no supermercado, traga um alimento não perecível, um produto de higiene e limpeza, não é? Se você precisar que busque na sua casa, fala com a gente, fala com o irmão Farley ali, ó, o nosso chefe dos diáconos. Chefe não, nosso líder, né? Então, fala com ele que ele está pronto para te ajudar e vamos junto. Fala comigo também, com o pastor, vamos junto fazer mais. Também, pode passar, Jennifer, está chegando nosso acampamento e nós estamos com as vagas praticamente esgotadas, gente. Então, você não pode ficar de fora. Quem ainda não está inscrito tem uma remota chance de estar com a gente e não pode perder. Tá bem, irmão Ciro? Pensa nisso aí, ó. Pensa nisso aí, porque vai ser um período muito gostoso, música boa, uma mensagem de Deus para os nossos corações, para as nossas almas, comida boa, não é? Muita comunhão, vai ser um tempo, é sempre o acampamento da igreja um tempo assim, de muita graça de Deus sobre nós. Então você tem que estar junto, a gente quer compartilhar isso com você. R$280 o adulto, 180 criança, até 5 anos não paga. Então, o que a gente está podendo fazer, se você tiver dificuldade financeira, fala com a gente também. Não fique acanhado, não. Participe, se envolva com a gente, tá bem? Nós teremos também, no primeiro domingo de março, nossa assembleia. Então, você precisa estar atento a essa data. Você que quer se tornar membro da igreja, procura o pastor, converse com ele, tá? Pode me procurar também, mas o pastor é melhor, né? Que você já conversa na fonte, já resolve, já agenda, ele já marca os encontros que precisar. Então, no primeiro domingo de março, tá certo? E com a graça de Deus também nós vamos apresentar para vocês o projeto da acessibilidade da igreja. A gente está falando de fachada, mas a fachada é só fachada para falar da acessibilidade, tá certo? O que a gente quer mesmo é facilitar a vida dos nossos irmãos para acessar o banheiro, para acessar o templo. Então, tem um projeto, particularmente achei lindo, eu acho que vocês vão gostar. A gente quer apresentar isso para vocês na Assembleia, no início de março, tá bem? Tem os aniversariantes da semana também, né, Jennifer? Eu duvido que alguém consiga ler daqui lá aquelas letrinhas, então eu vou virar para cá. Olha, nós estamos naquela semana ali, ó, a partir do dia 6, ou do dia 5, né? Então tem a irmã Janete, a irmã Laí, a Caroline, o Marcos Antônio, e acabou, né? Porque dia 13 já começa outra semana, não é isso? Vamos orar pelos nossos irmãos, e eu já convido também o pessoal do louvor para dar continuidade à ministração dos cânticos. Deixa eu ver quem eu vou convidar. Irmão Renato, né? Essa semana eu falei com a Caroline, ela sente falta de vir à igreja, não tem conseguido por causa do trabalho, mas a gente precisa lembrar de orar por ela, né? O pastor esteve visitando a irmã Laí, ela ficou muito feliz,
Então vamos lembrar dos nossos irmãos. Irmão Renato, e aí você já está vindo para cá mesmo que você está no louvor, né? Aí você já ora daqui, vem cá, já ora e o pessoal já assume a sua vez, tá bem? Obrigado. Amém. Senhor Deus e Pai, queremos, ó Deus, nessa noite louvar ao Senhor, agradecer pela vida dos nossos irmãos que completam mais um ano de vida. Pedimos ao Senhor, Deus, que o Senhor os alcance, dê a eles paz, saúde, alinhe, ó Deus, os propósitos deles, ó Deus, com os do Senhor, e que o Senhor, ó Deus, os abençoe ricamente para a tua própria glória. Deus, em nome de Jesus, alcance eles, ó Deus, alcança, Pai, no mais íntimo, na dificuldade, e que eles entendam, ó Deus, que o Senhor tem cuidado e sustentado eles a cada dia. Oramos no nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Só para lembrar, porque está escrito ali Marcos Antônio, eu acho que vocês não vão localizar a pessoa, tá certo? Mas ele é mais conhecido como Marreco. É aquele moço ali, ó. Então vamos dar uma salva de palmas para ele lá, ó. É isso, parabéns. Pastor Marcos, da próxima vez nós vamos colocar lá Pastor Marcos, que eles vão te identificar também. Boa noite, irmãos. Nós vamos começar agora o nosso momento, então, de louvor. A gente estava conversando, né, que o pessoal aqui que vai estar na equipe desse final de semana, durante o nosso ensaio, e a gente estava conversando sobre uma passagem muito bonita que tem em Crônicas, que mostra para nós o poder que o louvor tem e a importância que o louvor tem para Deus. Então, eu gostaria de convidar você a, nesse momento de louvor e adoração, permitir que o Senhor fale com você, que você se concentre nas músicas que nós vamos entoar, nas letras, e que você possa fazer desse momento um momento de culto mesmo, onde você permita que Deus fale no seu coração e que você possa falar com o Senhor também. Eu gostaria de convidar aqueles que quiserem a ficar de pé. Nós vamos começar cantando Perto Quero Estar. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que eu ganhei. Não sou apenas servo, seu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias. Adorarei somente a ti, Jesus. Perto quero estar, junto aos teus pés. Pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero
te ofertar. Mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que eu ganhei. Não sou apenas servo, seu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Te louvarei. Não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Amém. Nós vamos continuar louvando ao Senhor e eu te convido, aqueles que vieram preparados, a entregarem seus dízimos e as suas ofertas enquanto nós cantamos Hosana.
olhos para que eu possa ver com o amor que tens por mim. Te amo. Quero ser igual a ti. Tudo que sou é pra teu louvor, pois contigo vou viver pra sempre. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. 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 Hosana nas alturas. Hosana nas alturas. Amém. Irmãos, a próxima música que nós vamos cantar, ela foi tirada de um texto de 2 Crônicas, e é um texto onde o Senhor está falando com Salomão, Salomão está orando, e aí Deus fala com Salomão que ele escuta as orações dele. Se ele orar de coração, se ele se voltar para a face de Deus, Deus vai ouvir as suas orações e vai responder as suas orações. É muito maravilhoso a gente pensar que a gente tem um Deus enorme, que criou tudo, inclusive a gente, e que é tão cuidadoso que ele é capaz de ouvir a oração da gente e responder às nossas orações. Então, que a gente possa cantar com essa fé de que o Senhor, independente de qualquer coisa, de qualquer circunstância, Ele não nos abandona. E se a gente buscar a sua face, a gente vai ser respondido. Meu povo que tem meu nome se humilhar e orar, se meu povo se arrepender dos seus caminhos maus, então os ouvirei e os perdoarei, sararei a terra e suas feridas, eu me levantarei para os defender, defenderei o povo que leva o meu nome. Se buscares a minha face ao invés das minhas mãos, se orares uns pelos outros e não por coisas vãs, Então os ouvirei e os perdoarei,
terra e suas feridas, eu me levantarei para os defender. Defenderei o povo que leva o meu nome. Então me lembrarei das minhas promessas, ouvirei as preces e sararei a terra. Os erguerei de novo, ainda nesse tempo, como um só povo que pede por renovo. Vamos orar? Feche seus olhos assim mesmo como nós estamos. E vamos orar ao Senhor nosso Deus mais uma vez. O Espírito do Senhor está sobre nós. O Espírito da cura, da libertação, da transformação, da reconciliação. Experimente a graça misericordiosa de Deus sobre a sua vida e sobre a sua história nesta noite. Vá a Ele em oração, como nós acabamos de cantar. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados, e eu curarei a sua terra. Senhor, que haja cura entre nós nessa noite, que haja restauração entre nós nessa noite, que haja a tua bondade sendo derramada nos nossos corações, perdoando os nossos pecados nessa noite. Senhor, que haja reconciliação entre o marido e a esposa, que haja cura nos relacionamentos entre os pais e os filhos, que haja cura, Senhor, nos nossos relacionamentos interpessoais, que a tua graça possa fluir como um rio entre nós, Senhor, que o Senhor possa curar os nossos caminhos, que tu possas sarar as nossas feridas, porque há bálsamo em Gileade, há remédio em Gileade, há graça na sua presença, Senhor, que o teu povo possa experimentar do teu poder nessa noite, porque o Senhor tem o poder para trazer os mortos à vida, para ressuscitar, Senhor, todos aqueles relacionamentos que estão mortos, porque tu és a ressurreição e a vida. Que o teu povo experimente a tua graça de fato e de verdade, nas nossas entranhas, nos nossos relacionamentos. Ó Senhor, derrama sobre nós o teu poder. E faça isso para a sua glória, para testemunhos que o Senhor pode salvar, para que as pessoas e as nações possam olhar para a igreja e chamar a igreja de bem-aventurada e feliz. Faça isso, Senhor, é assim que nós oramos. E oramos por causa de Jesus, o nosso Salvador. Amém, amém, amém. 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 Amém, irmãos, graças a Deus, nós estamos nos preparando para participar da ceia do Senhor, da mesa do Senhor. Quero convidar todos a abrirem comigo suas Bíblias, em Êxodo, capítulo de número 12. Êxodo, texto escrito por Moisés, servo de Deus, capítulo de número 12. A partir do verso 1, nós faremos a leitura e uma breve reflexão desse texto
que fala sobre a instituição da Páscoa. Todo mundo achou? Êxodo capítulo 12? Amém. Quero aproveitar e agradecer a presença de todos que nos visitam. Deus abençoe cada um de vocês. Muito bem. Deixa eu ver quem está nos visitando aqui. O Reginaldo e a Luciana não são mais visitantes. Não, acho que está todo mundo aqui de casa já, não é? Muito bem. Amém. Que Deus abençoe aos irmãos. Leio a partir do verso 1. Palavras do Senhor dirigidas a Moisés. Disse o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito: este mês vos será o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Mas, se a família for pequena para um cordeiro, então convidará ele ao seu vizinho mais próximo, conforme o número das almas, conforme o que cada um puder comer. Por aí calculareis quantos bastem para o cordeiro. O cordeiro deve ser sem defeito, deve ser macho de 1 ano. Vocês poderão tomar um cordeiro ou também um cabrito, e o guardareis até o 14º dia deste mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o imolará no crepúsculo da tarde. Verso 7. Tomarão do sangue e o porão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que os comerem. E naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos e ervas amargas a comerão. Não comereis do animal nada cru, nem cozido em água, porém totalmente assado ao fogo, a cabeça, as pernas e também a frissura. Nada deixareis dele até pela manhã. O que, porém, ficar de sobra pela manhã, vocês devem queimar. Dessa maneira o comereis: lombos cingidos, sandália nos pés e cajado na mão, comê-lo-eis à pressa. Essa é a Páscoa do Senhor. Senhor, muito obrigado pela tua palavra, santa, bendita e eterna. Fala conosco, fala a nossa mente, fala também ao nosso coração, Senhor, nos trazendo entendimento e temor. É a oração que nós te fazemos, e assim nós oramos no precioso nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, nós conhecemos a história bíblica, nós sabemos que, por intermédio de José, filho de Jacó, Deus fez com que os filhos de Israel subissem até o Egito. E José era muito estimado pelo faraó, e ali o povo foi muito bem recebido na terra, colocado numa terra muito frutífera, chamada ali a terra de Gósen, onde o povo se estabeleceu e se multiplicou grandemente. Mas a palavra do Senhor diz que, logo em seguida, após a morte de José, um novo rei, ou um novo faraó, assumiu o trono do Egito. E ele era muito maligno e era muito invejoso, e ele ficou muito preocupado, porque o povo de Israel tinha uma boa terra e estava se multiplicando demais sobre essa terra. E o que esse homem maligno fez? Ele resolveu escravizar o povo de Israel e conduzir com o braço pesado mesmo sobre o povo, impondo ao povo uma dura servidão, fazendo com que o povo de Israel pudesse clamar, inclusive, ao Senhor, pedindo a libertação.
E a palavra de Deus nos diz que o povo ficou nessa situação, nesse estado de humilhação e de escravidão por cerca de 430 anos. Irmãos, e o que significa ser escravo numa terra como o Egito, né? Significa muitas coisas, o povo ser espoliado, ser humilhado e tudo mais, mas a escravidão ela tem duas características que são fundamentais. A primeira delas é que o escravo não tem qualquer tipo de liberdade. Um escravo não tem absolutamente nenhum direito próprio. Ele não é dono da sua agenda, ele não é dono do seu nariz, ele não é dono da terra que ele cultiva, ele não recebe os lucros do seu trabalho. O escravo trabalha a troco de pão e de água. Então, o povo de Israel, nessa situação de escravidão, era justamente essa situação de privação da sua liberdade, que é um direito essencial de todo ser humano. E não bastasse isso, a questão da escravidão também impõe uma segunda característica que é muito peculiar a ela, que é a ideia de que o escravo não possui força em si mesmo para a sua própria libertação. Porque quando você é escravo de alguém, você é roubado de todos os recursos e de todas as possibilidades, inclusive, para que você possa, de alguma forma, se tornar livre. Olha só que situação, de fato, desesperadora do povo de Israel. Além da escravidão, além da perda total das liberdades, nós estamos falando aqui do povo de Deus, nós vemos também que esse povo estava de tal forma dominado por esse faraó hostil, que ele não tinha sequer força nenhuma para se libertar. A única coisa que esse povo podia fazer era clamar a Deus e pedir a Deus a intervenção de um libertador. Porque se alguém está numa situação de escravidão, como essa que nos é narrada aqui em Êxodo, a única alternativa para esse povo é que alguém, um libertador, alguém poderoso, alguém mais poderoso, inclusive, que o seu opressor, ou seja, alguém mais forte do que o braço forte de Faraó, pudesse se levantar para libertar esse povo. E o povo orou a Deus por 430 anos, pedindo por libertação. E depois de 430 anos, a palavra de Deus diz que Deus levantou, então, a Moisés, servo do Senhor, e Moisés, então, enviado por Deus, empoderado pelo Espírito de Deus, chega diante de Faraó e ordena que o povo, em nome de Deus, pudesse sair, para que o povo pudesse ser livre. Nós sabemos de toda a dureza do coração de Faraó, mas conhecemos também a história das 10 pragas e como Deus, de forma poderosa, libertou o povo. E aqui nesse texto, do capítulo 12 de Êxodo, é uma parte muito importante, porque aqui Moisés está relembrando o povo dessa história que havia acontecido ali no Egito, e lembrando o povo que ele foi liberto naquela noite muito especial, onde não pela força humana, mas pela intervenção da mão de Deus, o povo conseguiu a sua liberdade. Mas essa liberdade teve um alto preço. A palavra do Senhor diz que naquela noite da Páscoa, as pessoas precisavam estar dentro da sua casa, né? Todos reunidos ali, e um cordeiro precisava ser morto, e o sangue desse cordeiro que havia sido morto, e as características dele são que ele é sem defeito, ele é macho de 1 ano, né? Esse cordeiro, então, era imolado, e o seu sangue era passado ali nos umbrais, nos batentes da porta, e se você estivesse escondido dentro dessa casa, o anjo da morte que iria visitar ali a terra do Egito, não passaria sobre você. E o povo era sempre lembrado por Moisés de que foi o sangue do cordeiro ali na porta que libertou e livrou o povo da morte. Irmãos, e isso é muito interessante porque 1.400 anos depois, ou 1.500 anos depois, a palavra do Senhor disse que o Cordeiro de Deus veio ao mundo. Agora o Cordeiro com C maiúsculo mesmo. O Cordeiro definitivo de Deus veio ao mundo. E por que ele veio ao mundo? Porque também os homens estavam escravos.
Os homens ainda permaneciam escravos. Não mais agora escravos do Egito, não mais agora escravos de Faraó, mas escravos do mundo. E escravos dos seus pecados. E esse Cordeiro de Deus que foi enviado ao mundo. Porque lá em Israel, lá no Êxodo, Deus enviou Moisés. Mas agora, esse Cordeiro definitivo é o próprio Filho de Deus que foi enviado. Para trazer libertação para mim e para você. Nessa noite, quando nós vamos compartilhar agora do pão e do cálice do Senhor, Deus nos lembra que nós éramos escravos no Egito. Nós estávamos debaixo do jugo de Faraó. Nós também tínhamos todas as nossas liberdades roubadas. Jesus disse que todo aquele que peca é escravo do pecado. Nós estávamos algemados por um peso. Nós servíamos a Faraó, e Faraó cobrava um preço muito alto pela nossa servidão. Mas agora, irmãos, agora, por causa do sangue do Cordeiro, que foi passado na nossa casa, na nossa vida, na nossa história, por dentro de nós, sobre nós, agora por causa do sangue de Jesus, eu e você somos livres. Cristo nos libertou. Apocalipse capítulo 1, verso 9 diz assim: Ele, o Senhor, nos ama e com teu sangue nos libertou dos nossos pecados. Para que eu e você não mais vivamos como escravos desse mundo. Para que eu e você não sirvamos mais ao Egito. Porque Deus nos tirou do Egito, meus irmãos. E agora, quando nós vamos comer da mesa do Senhor, a palavra de Deus diz que nós devemos comer com o cajado na mão, com a mochila nas costas, porque nos lembra que nós não somos deste mundo mais. A nossa terra não é essa, a nossa pátria não é essa, a nossa pátria está nos céus, meus irmãos. Nós comemos como peregrinos, anunciando aquele reino que virá. Anunciando Cristo que virá. Porque um dia Deus nos receberá na sua cidade. Ele nos tirou do Egito e vai nos introduzir na Canaã celestial. Que com essa alegria, com essa compreensão, eu e você possamos agora participar dessa mesa, sabendo que nós somos libertos. Nós somos livres dos nossos pecados, das nossas culpas. Não pesa mais sobre nós nenhum escrito da dívida, porque ele já foi cravado na cruz do Calvário. E agora nós podemos, com liberdade e alegria, e pelos méritos exclusivos de Jesus de Nazaré, nós podemos comer do pão, nós podemos tomar do cálice, porque a mesa do Senhor é para os indignos, é para aqueles que não conseguem se salvar, mas é para aqueles que confiam no sangue do Cordeiro. Ele nos libertou. Com essa alegria eu quero convidar os irmãos, assim mesmo como nós estamos, a fechar os olhos e nos preparar para esse momento de ceia do Senhor. Ore aí no seu lugar e agradeça a Deus porque você é livre. Agradeça a Jesus porque os seus pecados foram perdoados. Agradeça a Jesus porque o véu que nos separava agora já não separa mais. Ele nos libertou por meio do seu sangue. Ó Senhor, muito obrigado por essa mesa que iremos compartilhar. Te damos graças pela vitória de Jesus. Muito obrigado, Senhor, pelo túmulo vazio. Muito obrigado, Senhor, porque em Cristo nós somos muito mais do que vencedores por meio do seu amor. Ó Deus, que enquanto participamos dessa mesa, o Senhor possa abrir os nossos olhos, como nós cantamos. Assim como aconteceu com João Batista, abre os nossos olhos, para que possamos contemplar o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Que os nossos pecados sejam perdoados nesta noite. Que as barreiras entre nós e o Senhor, entre nós e o nosso irmão, possam cair por terra, no nome de Jesus. Esteja conosco nessa celebração, Senhor, a oração que fazemos no nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Pastor Tiago.
Graças a Deus. Convidar o pastor Marcos para nos ajudar. A Viviane e o pastor Pedro que vão servir a mesa hoje. E esse é um momento que nos enche de alegria, porque nós podemos declarar: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E que Deus assim nos abençoe. Vamos de pé, enquanto cantamos. Você que veio preparado, você que tem o Cristo no seu coração, você que passou pelo batismo, estamos aqui prontos para participar dessa mesa. Mas nossa igreja também está o coração aberto para que você possa batizar, para que você possa se integrar, para que você possa fazer parte conosco desse momento tão bonito que é a ceia do Senhor. Então nós vamos cantar. Enquanto cantamos, os irmãos serão servidos e depois juntos nós vamos participar da nossa Páscoa, que é anunciar o Senhor até que Ele venha. Vamos cantar. O universo chora, o sol se apagou, ali estava morto o Salvador. Seu corpo lá na cruz, seu sangue derramou, o peso do pecado Ele levou. Pai o abandonou, cessou seu respirar, em trevas se encontrou o Filho. A guerra começou, a morte ele enfrentou, todo o poder das trevas vencido foi. A terra estremeceu, sepulcro se abriu, nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde estás? O Rei ressuscitou, Ele venceu para sempre. Para sempre exaltado és, para sempre adorado és, para sempre Ele vive, ressuscitou. A terra estremeceu, sepulcro se abriu, nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde estás? O Rei ressuscitou,
Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Exaltado és, pra sempre adorado é, pra sempre ele vive, ressuscitou, ressuscitou. Aleluia, Cristo ressuscitou em favor de nossas vidas, né? O sacrifício foi feito na cruz. E hoje a nossa missão é compartilhar essa vitória, né? E trazemos à memória aqui esse momento tão importante, né, na história, né, que marca, né, as nossas vidas. Todos os irmãos foram servidos com alguém? Tudo ok? Paulo, na carta aos Coríntios, no primeiro capítulo 11, a partir do verso 23, diz assim: pois eu lhes transmiti também aquilo que recebi do Senhor. Na noite em que o Senhor Jesus foi traído, tomou o pão, agradeceu a Deus, partiu e disse: este é o meu corpo, que é entregue por vocês. Façam isso em memória de mim. O sacrifício maior foi feito em favor de nossas vidas. E através da história, no decorrer da história, a mensagem foi anunciada. E esse sacrifício foi o testemunho para muitas pessoas que colocaram suas vidas na brecha, para que hoje eu e você tivéssemos essa liberdade de cultuar a Deus aqui em nosso país e onde Ele nos levar. Então, comamos o pão, trazendo à memória o sacrifício em favor de nossas vidas. E em seguida tomou o cálice, deu graças, ofereceu os seus discípulos e todos beberam. E lhes disse: isso é meu sangue que é derramado em favor de muitos. Que o sangue de Cristo nos purifique de todo pecado, que abençoe a nossa vida, que por meio do sangue, somente pelo sangue, que a nossa identidade cristã seja formada, que o Senhor, que a nossa Páscoa possa inundar os nossos corações, encher de alegria e nos fazer com que nós possamos compartilhar desse grande amor uns com os outros, como disse no início, até que Ele venha. Tomamos do cálice em memória do Senhor Jesus. Muito obrigado, Senhor, nessa noite, mais uma vez, por Tua graça em nossa vida. Hoje nós podemos dizer que o Senhor é a nossa Páscoa, que o Teu sacrifício por nós nos deu vida e vida em abundância. Muito obrigado. Que possamos sair dessa noite aqui transformados pelo Teu amor, porque nós podemos dizer que o Senhor ressuscitou. Então ressuscita também a nossa vida, a nossa esperança, que a nossa esperança esteja firmada apenas em Ti. Que o Senhor dê a todos nós uma semana abençoada, diante dos desafios que temos,
diante das dificuldades que iremos enfrentar, das enfermidades, das impossibilidades, das incertezas, que o Senhor esteja sempre conosco. Essa é a nossa esperança. E que a graça do Senhor, Deus nosso Pai, que as doces consolações do Espírito e que o sangue de Cristo, que nos purifica de todo pecado, seja conosco hoje e para sempre. Amém. Amém. Deus os abençoe. Tenhamos uma semana abençoada também. E tem um chazinho lá embaixo, preparado com muito carinho para os irmãos, né, pastor Pedro? Pastor Pedro tem aumentado assim a sua culinária, sabe? Quero ver no dia do encontro que os homens forem cozinhar de novo, se a culinária ficou, né, pastor? Mas é um chazinho, fica à vontade, descendo aqui, né, nas próximas, vai ser aqui no hall mesmo, é mais perto ainda. Tá, e não vai embora assim, cumprimentar seus irmãos, dar um abraço nele, desejar para ele uma semana muito abençoada. Deus os abençoe. Amém.